Tem gente com a câmera desligada, por favor, liguem a câmera. Tô com saudade dos rostinhos de vocês, quero vê-los. Bom dia, então, para quem tá chegando. Então, pessoal, vamos começar aqui, né, pra gente não perder muito tempo. Então, peguem o livro didático, volume 2, tá? Lá na página 56, vamos corrigir primeiro os exercícios lá de movimentos vegetais. Tá? Então, livro didático, volume 2, na página 56, para a gente corrigir ali aquela parte de movimentos vegetais. Bom, essa parte mais chatinha de vegetais, ela termina com esse livro 2, tá? Vocês já viram que o nosso livro 3 ele é bem tranquilo, né? Ele é bem fluido, assim. O conteúdo mais extenso foi esse primeiro que a gente viu, né? Dos conhecimentos básicos de ecologia. Então, a gente vai depois ver teias e cadeias alimentares, que é uma coisa que vocês já viram, né? Depois, pirâmides alimentares, que a gente vê junto as duas coisas. E aí, depois vem sucessão ecológica e relações ecológicas. Aqui deste conteúdo, tá? O que é mais chatinho em relação a conteúdo em si, né? Porque essa primeira parte é mais decoreba mesmo, porque tem que saber ali como é que são as matas e tudo mais. O que é mais chatinho ali são os ciclos, tá? Que é o último conteúdo do livro, tá? As outras coisas são bem simples, bem fáceis, vão tranquilo, tá? Então, vamos começar aqui no livro 2, página 56. Quem tá com a câmera desligada, eu peço, liguem as suas câmeras, tá? Pra gente se ver, se enxergar, ok? Então, ali na página 56, no exercício número 1, é um VOF. Quem é que fez aí esse VOF para nós? Vou dizer um nome, se ninguém se habilitar. Não? Eduardo, como é que é o teu VOF? Eu não fiz, Sara. Não fez? Não. Meu Deus, hein, gente? Isso aí, Stephanie. Na realidade, é assim, ó. VV, FFV. Eu não sei se tu chegou a botar isso. Faltou um F ali, tá? Então, a A é V, a B é V, a C é F, a D é F e a E é V, tá? Depois, ali no exercício número 2, diz assim: em um experimento, uma semente foi plantada. Se vocês tiverem dúvidas nos exercícios, vocês me parem, tá? Em um experimento, uma semente foi plantada em um vaso colocado numa posição horizontal. Esse vaso foi mantido em um local com iluminação e a planta cresceu normalmente, desenvolvendo inicialmente a raiz e o caule a partir da semente.
Que tipo de gravitropismo ocorreu no caule e na raiz? E aí, quem é que respondeu essa atividade? Não, na realidade não é o fototropismo, tá? Aqui a gente vai entrar no gravitropismo positivo e negativo, tá bem? O caule, ele ocorre um gravitropismo negativo e a raiz um gravitropismo positivo. Foi isso que tu colocou, Rossana? Pode ligar o microfone e falar. Sim, tá. Então é isso mesmo, tá? O caule, ele ocorre um gravitropismo negativo e a raiz um gravitropismo positivo, tá certo? Depois ali na letra B, que mecanismo fisiológico está associado ao crescimento da raiz e do caule? Fez, Rossana? Essa não. Não? Alguém fez essa letra B? Eu. O que tu colocou, Isabelle? A concentração do fito-hormônio da alcina pelo geotropismo, crescimento adequado pela gravidade. Tá. Então, é mais ou menos isso que a Isabelle colocou, tá? Que o que acontece? A alcina, ela vai ter uma redistribuição nas partes da planta, tá? Que vão ser deslocadas em relação à gravidade. Então, elas vão se acumular na superfície inferior da planta, estimulando o crescimento do caule para cima e da raiz para baixo, tá? Então, ela vai ter esse estímulo ali no crescimento da raiz e do caule. Bom, no exercício número 3, qual a letra que vocês marcaram? Eu marquei B. É a A, tá? É a A. Quando um caule é iluminado unilateralmente, ele apresenta fototropismo positivo, devido ao acúmulo de alcinas que provoca o aumento da distensão celular ao lado não iluminado. O que acontece? Ele não vai crescer, tá? Por que não é a B? A B diz ali divisão celular. Ele não vai crescer, ele vai se movimentar, tá? Como a alcina, as alcinas, elas não gostam da luz, elas vão ir para a parte da planta em que tem sombra. Então, ela vai fazer essa movimentação da planta se curvar, tá? Porque ela vai se curvar, a parte que está iluminada, ela vai seguir recebendo iluminação, só que as alcinas vão estar lá embaixo naquela parte escura, tá? Então, é por isso. Exercício 4. Uma das plantas mais famosas por executar movimento é o girassol. Sobre este assunto, responda as questões. Identifique o nome deste tropismo e a fonte de estímulo para a movimentação do girassol. E aí, quem é que fez? Isso aí, tá? Fototropismo e a fonte é a luz solar, tá? Isso aí, Rossana. Depois a letra B diz assim: explique de que maneira a alcina atua para que ocorra este movimento. É a página 57 do livro 2. A gente está corrigindo ali os últimos exercícios daquele último conteúdo. E alguém respondeu? Vocês estão muito calados, muito quietos. Eu vou começar a chamar os nomes. Fala, Isabelle, o que tu botou? Eu botei que quando a planta é iluminada de um único lado, os fito-hormônios chamados alcinas migram para a região menos iluminada, o que causa alongamento celular, consequência da planta se curva em direção à luz. É isso aí, tá? É a mesma coisa do exercício 3, tá?
As alcinas elas vão se esconder da luminosidade e essa função de se esconder da luminosidade faz com que a outra parte da planta que tem mais sol fique mais direcionada para a luz, tá? Então tá certinho que tu colocou. O exercício 5, qual a alternativa que vocês marcaram? E. Perfeito. Vou repetir para quem chegou agora. Quem tiver dúvida em algum exercício, me para que eu explico, tá? Ali no exercício 6, qual a alternativa que vocês colocaram? Ali do... C. C de casa, tá? É um fototropismo e um gravitropismo. O fototropismo é a imagem 1, que a folha vai... a parte da planta ela vai em direção ao sol, né? As alcinas vão fazer esse encurvamento. E a 2 é o gravitropismo, porque ela tá de lado e o caule ele tem que levantar, ele tem que se erguer, tá? Aí nós vamos lá para a página 59. Tá? E aí, ali na página 59, o primeiro exercício diz assim: as raízes primárias dos vegetais vasculares são o principal sítio de absorção da água e de sais minerais. A entrada desses compostos é feita por difusão, por meio dos pelos absorventes na epiderme da raiz. Para chegar até o cilindro central das raízes, devem percorrer o córtex, via simplasto e apoplasto. No cilindro central, apenas uma destas vias permanece. Qual é a via? Qual é a via que permanece lá no cilindro central? Simplasto. Simplasto. Isso aí, gurias. A via simplasto. Qual a importância de que apenas esta via aconteça a partir do disco central? Sabe me dizer qual é a importância? Uma pergunta. Só a Isabelle e a Rosana que fizeram as atividades? Eu fiz, Sora. Tá. Eu também, Sora. Quem mais fez? Porque você tem que falar. Eu preciso que vocês me digam as respostas de vocês pra gente conversar. Então, por favor, acabou a vergonha, gente. Vamos lá, vamos discutindo, tá? Então aí, quem é que fez essa letra B aí, que pode me dizer qual foi a resposta que botou? Qual é a importância dessa via? A água e os íons podem ingressar no cilindro central pela via simplástica. Tá, é pela via simplástica, mas qual é a importância de ser esta via simplástica e não a apoplástica? Alguém colocou alguma coisa? Porque eles vão determinar essa quantidade que vai passar de íons e proteínas para o cilindro central? Mais ou menos isso, tá? A proteína transportadora ela vai conseguir fazer essa seleção dos íons necessários para a planta, tá? E aí a água e os sais minerais que chegar vão ser selecionados, tá? Então tá certa a tua resposta, Isabelle.
tá? É para ter esse controle de entrada do que entra na planta, tá certo? Exercício número 2, qual é a alternativa correta? C. C, perfeito. Exercício número 3, alternativa correta? E. E, perfeito. E. Exercício número 4, qual a alternativa que vocês colocaram? E. E, perfeito. Letra E, tá? Isso aí. Se alguém tiver dúvida em alguma dessas de marcar, me para que eu explico, tá certo? No exercício 5 diz assim, tu tá toda escura. Não tá desaparecendo, Joana. Na 5 ali da A, diz assim, relacione a abertura e fechamento dos estômatos com o grau de turgor das células estomáticas. Tá? E aí, quem é que fez aí para nós? Olha, gente, a gente tem até o meio-dia, mas se vocês ficarem em silêncio, pode acontecer duas coisas. Ou a gente passar do meio-dia, ou a gente não corrigir. O que vocês acham? Essa questão eu não fiz, porque eu não sei. Eu não consegui essa também. Tá. Então, assim, ó. A abertura e fechamento dos estômatos, ela depende diretamente desse grau de turgor. O que é esse turgor? Ela tá gordinha ou tá magrinha, tá? Por quê? Quando a planta tá, o estômato, a célula do estômato, ela tá gordinha, tá cheia de água, ela faz com que essa abertura exista, tá? Porque ela vai estar gordinha assim, ela vai ficar assim, tá? E aí, com essa abertura do estômago, a planta vai eliminar o excesso de água que tem dentro dela. No momento que ela perde esse excesso de água, o turgor ele diminui. Então a célula ela fica mais flácida e se fecha, tá? E aí com este fechamento não vai ter a liberação de água. Então ela vai se proteger contra a desidratação, tá? Então é isso que vocês tinham que explicar ali na letra A da 5, tá? Depois na B, por que é vantajoso para a planta manter seus estômatos abertos durante o dia e fechados durante a noite? Porque ali ela consegue favorecer a troca gasosa, tá? Então, no momento que ela está aberta durante o dia, ela consegue liberar o vapor de água, tá? E absorver gás carbônico, tá certo? Algo que depois, né, na parte em que ela não vai precisar da luminosidade, ela vai necessitar, que é o gás carbônico. Então, como na ausência da luz, a absorção do gás carbônico ela é desnecessária, porque já passou a parte que precisava, com essa abertura e fechamento dos estômagos, abertura durante o dia e fechamento durante a noite, favorece também essa absorção de gás carbônico necessária para a fotossíntese, tá? Então, é só para facilitar ali a absorção de gás carbônico, tá certo? Depois o exercício 6, qual a alternativa que vocês colocaram? A. Letra A. Isso aí, letra A, perfeito. O 7? Letra E. A. Letra A Eu botei também. A. Letra A também, tá?
Eudicotiledônia, periderme, parênquima, efloema e caule, tá? A 8, A também, isso aí. A 8 é a A, tá? Essa parte aqui desse texto é mais ou menos a explicaçãozinha lá do conteúdo que fala sobre que, como é que é o nome do cientista que eu acabei me esquecendo. É tanto cientista que eu... Deixa eu ver se eu acho aqui no livro de vocês. Não achei. Aqui. Os anéis de Malpighi, né? Que ele corta para ver a circulação da planta ali. E aí a planta morre porque não tem o recebimento dos nutrientes. Depois, no exercício 9, diz assim: em vegetais, as taxas de fotossíntese e respiração podem ser calculadas a partir da quantidade de gás oxigênio produzido ou consumido num determinado intervalo de tempo. E aí ele tem um gráfico com relação à intensidade da luminosidade e a taxa de consumo de fotossíntese e de respiração, tá? E aí diz assim, em que a intensidade luminosa, o volume do gás oxigênio produzido na fotossíntese é igual ao volume de gás consumido na respiração. Então, em que parte ali tudo é igual? É isso que está perguntando para nós. Seria na intensidade N? Na intensidade N. Essa aí, tá? Perfeito. Na intensidade N, onde eles estão todos juntos ali. Depois, em que intervalo de intensidade luminosa a planta está gastando suas reservas? Então, em que momento que a respiração ela é maior do que a formação da fotossíntese? Ninguém? Essa eu não fiz, Sora. Tá? É ali entre os pontos L e N, tá? Onde a fotossíntese está mais baixa que a respiração. Vocês podem ver que a respiração ela é sempre constante, o que modifica é a fotossíntese. Então, naquele momento em que a fotossíntese está a zero, até ultrapassar a respiração, o gasto respiratório dela está maior do que a produção energética, tá? Depois, se a planta for mantida em intensidade luminosa R, ela pode crescer? Justifique. Vocês acham? Sim, ela pode crescer. Por que ela pode crescer? Porque no momento ali, naquele momento R, a produção nutritiva dela, a fotossíntese dela, está muito maior do que o gasto respiratório, tá? Então, para ela conseguir crescer, ela sempre tem que produzir energia acima do que ela gasta, tá? Então, essa é a explicação da C, tá? Depois, ali na 10, qual é a alternativa correta do VOF? Letra E. Letra E. Perfeito. Letra E. Na 11, quais são as alternativas certas? 4, 8, 16. 4, 8. 16. Isso aí, 4, 8 e 16. Perfeito.
Na 12, qual foi a alternativa que vocês colocaram? A. A. Certinho, perfeito. 13. A. A. A também, perfeito. A 14 diz assim: o etileno é um hormônio vegetal gasoso e incolor, produzido nas folhas, nos tecidos em fase de envelhecimento e nos frutos, nos quais determina o amadurecimento e a queda. Que relação pode ser feita entre a ação do etileno e o hábito bastante comum de embrulhar em jornais os frutos verdes colhidos precocemente para o amadurecimento mais rapidamente? E aí, o que vocês acham? Qual é a relação da gente embrulhar os frutos que estão verdes no jornal? Para aprisionar o etileno responsável pelo crescimento e amadurecimento da planta? Isso aí, tá? Como ele é um hormônio, que ele é um gás, no momento que a fruta tá num ambiente aberto, esse gás ele sai, ele se espalha pelo ambiente, tá? No momento que a gente faz essa reserva, essa retenção desse gás ali naquele embrulho, faz com que o gás auxilie no amadurecimento da planta, tá? Então é para isso mesmo e dá certo mesmo, tá? Não é coisa que a avó faz e a gente acha que é bobagem. Não dá certo, tá? Depois no exercício 15 diz assim: as plantas têm um comportamento fundamentalmente diferente do comportamento animal. Os animais podem fazer movimentos rápidos e precisos, graças aos seus músculos e sua coordenação nervosa e sensorial. As plantas, por sua vez, realizam movimentos lentos, praticamente imperceptíveis, mas que lhes permitem um ajustamento adequado aos estímulos ambientais. Sabendo que o crescimento das plantas é estimulado por fatores externos, ambientais, e internos, hormonais, responda as seguintes perguntas: que fatores ambientais direcionam o crescimento dos órgãos vegetais para cima ou para baixo do solo? E aí? Luminosidade e gravidade. Perfeito, luminosidade e gravidade. Depois, qual é o local, órgão vegetal, de produção da auxinas, que são os hormônios do crescimento? Onde é que a gente encontra as auxinas? Gemas das folhas jovens e nas células embrionárias? Isso aí, gemas dos caules, folhas jovens e na semente, tá? Em germinação, que seriam essas células embrionárias. Depois, explique o efeito da poda para a ramificação. Alguém fez essa? Por que a gente poda as plantas para ter ramificação? Pessoal, estão me escutando? Estão meio travadinhos para mim. Agora sim. Então, tá. Bom, então eu vou explicar para vocês esse exercício, tá? Bom, a auxina, quando tá lá na gema, ela inibe a formação das ramas laterais, tá? Se tu quer uma planta que não tenha ramas laterais e cresça, tu não poda, tá? Tu vai deixando ela crescer, que aí ela vai crescer, vai ficar grandona e vai ter só aquela copa. Se tu quer que a planta cresça com as folhas laterais, né, as gemas laterais, tu poda a gema principal lá de cima, porque aí a concentração de auxina ela vai se dissipar dali e vai começar a liberar os hormônios para que
os galhos laterais eles cresçam, tá? Então, essa é a relação da alcina com a poda das plantas, tá? Não deu pra escutar, tava bem na hora. Oi, desculpa, Não deu pra escutar, tava o vídeo. travou? Tá, eu vou repetir então. Quando a gente quer que cresça folhas laterais, caules laterais, galhos laterais na planta, a gente poda a gema apical da folha, da árvore, tá? Porque no momento que a gente poda essa gema apical, as laterais elas são liberadas para crescer, tá? Porque a quantidade de alcina produzida na gema apical inibe o crescimento das outras. Se a gente quer que o topo da planta cresça e que não tenha as gemas laterais, a gente não poda, que aí ela vai crescer e vai ficar só com a copa grande, enquanto que seus galhos laterais eles não crescem, tá? Conseguiram, pessoal? Conseguiram ouvir? Pois é, tá travando, eu não sei o que tá acontecendo, gente. Mas vocês escutaram a explicação do exercício? Sim, não, talvez. Sim, tá bem, então. Bom, ali então na página 63, no exercício 11, tá falando assim para nós, que a figura a seguir mostra os resultados de um experimento que compara o crescimento do caule na planta A e das raízes na B, de plantinhas de milhos normais e mutantes, tá? Que não produzem aquele ácido abscísico. Transplantadas para dois tipos de substratos. Um grupo formado pelos dois tipos de planta foi colocado em um substrato sob condições de suprimento hídrico ideal. E o outro, também contendo dois tipos de planta, foi colocado no substrato sob condições com déficit hídrico, tá? Então, aí aqui a gente tem as duas plantas, né? Então, os tipos da planta, ó, as mutantes e as normais, que seriam aquela ali tipo selvagem, tá? Com relação ao crescimento do caule e com relação ao crescimento da raiz, tá certo? E aí, depois do transplante, quando elas foram para aquele ambiente, ou com normal, ou com um déficit lá hídrico, tá? E aí diz para nós respondermos aquelas duas questões. Qual o efeito do ABA, né, que é o ácido abscísico, no crescimento do caule e da raiz sobre condições de déficit hídrico, tá? Então, quando ele está tendo o déficit hídrico, né, o que acontece com o crescimento da raiz e do caule? Isso aí, no caule vai inibir o crescimento e na raiz vai estimular. A raiz vai ir atrás de algum lugar que tenha água para conseguir fazer com que a planta não morra, tá? E a B, a mudança no crescimento da planta sob condição de déficit hídrico induzida pelo ABA sugere alterações em dois processos fisiológicos envolvidos no balanço hídrico da planta. Que alterações são essas? Então, o que alterou ali com relação ao ABA? Sabem dizer? Diminuição da transpiração e aumento da dispersão de água do solo. Perfeito. Isso aí, Isabelle. Tá? Redução da transpiração e aumento da área de absorção do solo. Perfeito mesmo. Depois do exercício 17, qual a letra que vocês marcaram? Sim. C. C de casa. Perfeito. 18. B. B. B de bola.
De bola, perfeito. Tá? A luminosidade, ela sempre vai ser estimulada pela alcina, tá, gente? 19. Quais foram as alternativas que vocês colocaram? 0, 2, 3, 4. 0, 2, 3 e 4. Perfeito. Depois, na 20, diz assim: um estudo publicado na revista Nature apresentou dados sobre a sensibilidade de plantas às variações de temperatura do ambiente. Os pesquisadores analisaram a influência da temperatura sobre a época de início de floração e o início de queda das folhas em várias espécies de plantas da natureza. Esses dados foram comparados com dados obtidos em laboratório com as mesmas espécies, tá? Então, eles analisaram a planta na natureza e a planta no laboratório. O gráfico abaixo mostra essa variação em número de dias por grau de centígrado de elevação da temperatura do ambiente, tá? Então, ali no gráfico, os dados obtidos em laboratório em transparente e os dados obtidos na natureza em preto, tá? E ali a sensibilidade das espécies, tá? Com relação à temperatura. E aí no 1 diz assim: uma reportagem sobre este estudo divulgada na mídia apresentou o seguinte título: Impacto do aquecimento global nas plantas pode estar subestimado. Argumente a favor ou contra este título. Então, o que vocês acham com relação ao título? O título está certo? O título está errado? O que vocês acham? Eu acho que é certo, porque a poluição vai precisar da planta, vai prejudicar ela. Tá, mas aí no caso, na realidade, está falando sobre o aquecimento em si, tá? Então, ele é favorável, tá? É uma resposta favorável porque ali está mostrando para nós que o aumento da temperatura ele vai favorecer a floração de determinadas espécies, tá? Então, se tu pensar por este lado, o argumento é favorável ao título da reportagem, tá? A tua ideia também tá certa, tá, Isabelle? No momento que tem a poluição, pode afetar a planta, tá? Depois, cite uma consequência negativa para o ecossistema resultante da alteração dos parâmetros representados no gráfico. Então, e aí? Você tem alguma ideia de alguma coisa negativa que pode acontecer ali nos gráficos? Estão me escutando, pessoal? Sim? Sim. Tá. Então, ali na 2, o que a gente pode colocar? Que a diminuição da temperatura, então, ela vai impedir a floração de determinadas espécies, tá? E aí vai impedir a reprodução das mesmas, tá? E aí isso vai causar a morte de várias espécies, tá? A extinção de várias espécies. Então, uma causa muito grave dessa poluição, né, desse aquecimento global, né, desse distúrbio de temperatura seria isso, tá? Lídia, se por acaso tu pode seguir com a gente, tá? Ou então eu tô gravando, tá? Eu tô gravando a aula, então tu pode assistir depois também, tá? Só gostaria que tu ficasse para ver se tu tem alguma dúvida, tá? Que aí
Por mais que tu não escute agora, depois na gravação tu consegue assistir, tá? Depois ali no exercício, no 3, na parte 3, diz assim: nomeie um hormônio vegetal responsável pela queda das folhas das plantas. Cite outro processo fisiológico regulado por este hormônio. Então, qual é o hormônio que faz as folhas caírem? E aí, pessoal, qual é o hormônio que faz as folhas caírem? O etileno, tá? Outra coisa que o etileno faz, ele amadurece as frutas, certo? Pessoal, alguma dúvida de algum exercício desse livro didático? Do conteúdo? E qual é o processo fisiológico que tem? Peraí que eu... O processo fisiológico seria outra coisa que o hormônio pode afetar. Um deles é o amadurecimento das frutas. Tá? Bom, pessoal, peguem o livro então de atividades, o volume 2 ainda, pra gente corrigir o conteúdo, os exercícios desse conteúdo. Estão me escutando, pessoal? Agora sim. É porque vocês estão travados para mim. Nossa, a internet tá bem ruim. Tá travado? Agora melhorou? Estão me escutando, pessoal? Vocês estão travados para mim? Agora sim? Não sei o que tá acontecendo, gente. Pegaram o livro de atividades, o volume 2? Só agora o processo fisiológico. O processo fisiológico é o amadurecimento das frutas nas angiospermas. Tá? Aí o livro de atividades, o volume 2, é lá na página 30. Oi. Eu vou ler o primeiro. Tá. Então, pessoal, ali na página 30, no exercício 28, diz assim: as plantas, embora não se locomovam, realizam diversos movimentos. Explique os movimentos vegetais, tropismos e nastismos, diferenciando-os. Então, o que é o tropismo? E aí, moças e moços, falem comigo, por favor. É o movimento da planta para o crescimento da raiz, observatório em busca de nutrientes? É o crescimento vegetal. Esse estímulo ele pode ser positivo ou negativo, tá? E o natismo, o que é? O natismo. Não, ninguém? Não são orientados em direção à fonte de estímulo? Tá, eles são movimentos vegetais que envolvem a alteração na turgência das células.
tá? Então, é aquele que ou a célula fica cheia d'água ou fica vazia, tá? Então, eles são movimentos relacionados com essa entrada e saída de água, tá? Da turgência das células. Aí no exercício 29, qual a alternativa correta? B de bola. Isso aí. Depois, no exercício 30, uma arquiteta projetou uma decoração em um muro, a utilização de uma planta trepadeira. Sobre o comportamento desta planta, responda as questões. Quais são as estruturas que permitem a fixação no substrato? Então, quais são o que a planta trepadeira ela tem para se aderir ao substrato, que as outras plantas não têm? Gavinhas, isso aí. São as gavinhas que são aquelas modificações caulinares ou foliares, tá? Que a gente vê fácil ali no maracujá, na uva, tá? São aqueles galinhos que eles ficam enroladinhos, parecem um espiralzinho, tá? E qual é o movimento vegetal responsável pela classificação como planta trepadeira? Então, qual é o movimento que ela tem que mostra que ela é uma trepadeira? Isso aí, tá? O tigmotropismo. Tigmotropismo, tá? Kézia. Tigmotropismo. Casey, desculpa. Casey. Depois, na 31, fala assim: atualmente considera-se mais apropriada a utilização do termo gravitropismo. Entretanto, antigamente utilizava-se geotropismo. Sobre este movimento, responda as questões. Caules e raízes apresentam gravitropismo? Explique a resposta. E aí? Os caules e as raízes, eles vão apresentar gravitropismo? Sim, não, talvez. E aí, povo? O solo é o ponto de referência. Tá. Então, o que vai acontecer? Eles vão apresentar gravitropismo, tá? O caule, ele vai apresentar o gravitropismo negativo, né? Que é o contrário à ação da gravidade, né? Que ele vai crescer assim. E as raízes vão apresentar o gravitropismo positivo, que é a favor da gravidade, tá? Então, os dois apresentam os gravitropismos, um negativo e outro positivo, tá? Depois, letra B, explique o mecanismo fisiológico responsável por este movimento orientado. Alguém respondeu esta? Essa é Tá. Então, assim, ó. O ácido indolacético, que é uma alcina, ele é deslocado pela ação da gravidade, tá? Então, ele estimula o crescimento do caule para cima, tá? E inibe o crescimento da raiz para baixo, tá? Uma vez que os órgãos da planta são diferentes, eles respondem diretamente à concentração da alcina, tá? Então, eles vão responder a esse movimento, tá certo? Do caule para cima e da raiz para baixo. O Matheus não consegue entrar, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vocês fiquem, eu vou sair e retorno, tá?